Fala, torcida do Mengão, bora ver aí as últimas informações do Flamengo. Trouxe aqui uma reportagem do Rafael Marques que tá trazendo todas as novidades do Flamengo para esse jogo contra o Vitória, inclusive a escalação do Mengão para esse jogo. Mas me diz aí, torcedor rubro-negro, qual vai ser o placar do jogo de hoje? Deixa seu palpite aí nos comentários. Então já sabe, se inscreve no canal para sempre se manter informado sobre tudo que acontece dentro do Flamengo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Já o Flamengo recebe o Vitória. Vai rodar o elenco, vai com o que tem de mais forte. Qual é o equilíbrio que o Jardim está buscando, hein, Rafa? Bom dia. Bom dia, Bruno, Jailson, Mari, fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. Vai rodar o time, até porque, embora não seja algo explícito, o Flamengo tem, dentre as 3 competições que participa nessa sequência de temporada, a Copa do Brasil como a menos relevante, embora das 3 tenha sido a única que o Flamengo não ganhou em 2025, né? Ganhou a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Para o jogo dessa noite, aqui no Maracanã contra o Vitória, às 9h30, provavelmente será o Flamengo todo reserva, incluindo no gol. Andrew terá uma oportunidade na vaga do Rossi. No sistema defensivo, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas devem compor a linha de 4 zagueiros laterais. No meio-campo, o Saul começando o jogo ao lado do Jorginho, que volta ao time hoje, e essa é uma boa notícia. Existe uma expectativa em relação ao chamado Flamengo ideal, né? A performance contra o Fluminense contra o Bahia, ela foi elevadíssima, e agora o Jorginho volta ganhando uma vaga na equipe titular depois de bons jogos do Everton Araújo. Além dos dois, o De La Cruz fechando o meio campo. Na frente, o Luiz Araújo pela direita, o Cebolinha pela esquerda e o Bruno Henrique atuando como centroavante. Foram comercializados antecipadamente para o jogo de hoje aproximadamente 42 mil ingressos. A expectativa de público não ultrapassa a casa de 50 mil. O Flamengo tem jogado frequentemente no Maracanã pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser aí a 4ª partida consecutiva jogando no seu estádio, e isso tem todo um contexto também de fundo econômico. O Flamengo pratica um ticket médio elevado e, evidentemente, os torcedores acabam fazendo escolhas, né? Que ingresso comprar? Como se sabia desde domingo que a intenção do Leonardo Jardim hoje era colocar um time alternativo, a tendência é que o Maracanã esteja cheio, porém não lotado. Em relação ao confronto, o Vitória não vence o Flamengo aqui desde 2018. E sempre é bom lembrar que uma das partidas mais importantes de um passado recente do Flamengo foi exatamente ano passado contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, 8-0 para o rubro-negro carioca, para cima do rubro-negro baiano. Essa é uma partida marcante para muitos torcedores. Há quem diga que foi a melhor atuação do Flamengo ao longo do ano de 2025. Portanto, o time que é 5 vezes campeão da Copa do Brasil, 90, 2006, 2013, 2022 e 2024, inicia hoje a caminhada para buscar o 6º título e assim igualar com o Cruzeiro na condição de principal ganhador da Copa do Brasil. Bruno. Rumo ao Hexa. Valeu, viu, Rafa? Obrigado. A gente fala do Flamengo na sequência, tá? Também mais aqui no Sport Center. Agora ela está de volta. Aqui vamos falar do Flamengo. O Flamengo encara o Vitória esta noite. Jogo com transmissão do Sport TV. E eu vou lá com o Juliano Lima para falar da preparação do Flamengo para esse jogo, meu amigo. Bem-vindo ao Taon. Porque o Leonardo Jardim vem de um ótimo momento com o Flamengo e se sente confortável para dar uma rodada no elenco. Então vai ser um time mexido na noite de hoje, né? É verdade, Joana. Tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Taon. Deve ser um time bem diferente da última escalação contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Um time diferente contra o Vitória nessa estreia na Copa do Brasil. Por quê? Porque na última entrevista coletiva, o Leonardo Jardim deixou muito claro a importância de rodar o elenco, preservar alguns jogadores, pensando na parte física, e abrir espaço para outros jogadores nessa estreia da Copa do Brasil. Levando em consideração que o Flamengo tem o Atlético Mineiro no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e na próxima quarta-feira o Estudiantes da Argentina fora de casa pela Libertadores. Então, para o jogo de hoje, deve ser um time bem diferente em relação à última partida. A novidade, Joana, é a volta do Jorginho. O Jorginho está recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda. Ele deve ser relacionado para o jogo de hoje e tem chance de ser titular. E ele chega num bom momento, porque o Lucas Paquetá, que estava jogando na função do Jorginho ali como segundo volante, sofreu uma lesão no último jogo contra o Bahia aqui no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, uma lesão na coxa esquerda, e deve ficar de fora por 10 dias. Então o Jorginho voltando aí pode reforçar esse meio-campo do Flamengo. Agora dá uma passada desse provável Flamengo, a escalação provável do Flamengo para o jogo de logo mais, Joana, que deve ter o Rossi no gol, o Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho ou Saul, De La Cruz, Luiz Araújo,
Everton Cebolinha ou Wallace Ian e Bruno Henrique lá na frente. Cerca de 40 mil ingressos foram vendidos, esse número deve aumentar até o horário do jogo e o Flamengo está embalado, como você disse, né? São 5 vitórias consecutivas. Eu volto com você. Obrigada, Ju. Trazendo as informações, então, de um Flamengo embalado, com 5 vitórias consecutivas e modificado aí para jogar a primeira partida em casa contra o Vitória, transmissão do Sport TV. Falando sobre o Paquetá, né, sobre esse posicionamento do Paquetá, a gente debateu muito isso, né? O Paquetá, quando é contratado, a gente já falava da qualidade, é um jogador de Premier League que vem para o futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, que ficou afastado muito por conta, né, do julgamento que ele ficou envolvido lá ainda na Inglaterra. Ficou afastado da seleção, perdeu uma transferência, inclusive, para o Manchester City por conta disso. Mas, enfim, a gente sabia que era um baita reforço que o Flamengo estava contratando, a gente não tinha a menor dúvida disso. Só que a gente debateu muito a questão do posicionamento. Porque o Paquetá, sim, é um jogador versátil. Isso foi falado até na seleção. Porque ele foi utilizado como segundo homem, ele foi testado como um camisa 10 até na seleção brasileira. Então existia essa dúvida. Aí quando ele chega ao Flamengo, eu acho que a primeira análise é a seguinte: que espaço tem para colocar um jogador como esse? Porque o Flamengo tinha um meio-campo com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Era, pelo menos naquele momento, inimaginável tirar um dos três. Né? Acho que o Pulgar não concorre com o Paquetá, mas Jorginho e Arrascaeta é difícil. Então, talvez tenha passado pela cabeça do Felipe e até do Leonardo Jardim, que foi o sucessor, usar o Paquetá como um jogador mais aberto, porque era o espaço que tinha no time, para não tirar um Jorginho, por exemplo. Acha que é mais ou menos por aí, Belli? E agora o Jorginho voltando, passa a ser um duelo por uma vaga nesse time necessariamente por essa posição? Ou joga Jorginho ou joga Paquetá, porque o Paquetá tá voando agora como esse camisa 8 também. Assim, quando a gente viu a contratação do Paquetá, a gente falava, o Flamengo vai precisar realmente entender como encaixar esse jogador no elenco, mas o lado bom é que o Paquetá pode jogar em muitas posições, né? O lado ruim era quem sai para entrar o Paquetá, e o lado bom era o Paquetá pode entrar no lugar de metade do time, praticamente, né? Ele atua... É 9, até como centroavante ele jogou. Então, assim, acho que essa parte da briga pela titularidade vai ser algo com que o Leonardo Jardim vai precisar lidar. Eu entendo se o Paquetá entrar de 8, porque todo mundo aqui dessa mesa concorda que talvez tenha sido o melhor do futebol do Paquetá, a gente tem observado com ele de camisa 8. Só que é muito difícil tirar o Jardim. Nessa mesa, sim, mas tem muita gente... Nessa mesa. Acho que ele é um 10, um cara mais próximo do gol. E respeito, porque ele tem uma finalização absurda. Ele tem qualidade para jogar assim. Mas eu acho que ele é bem melhor de 8. Eu gosto dele de 8. E aí, a conclusão tira o Jorginho desse time? Difícil, como é que faz? Difícil, muito difícil tirar o Jorginho desse time, porque também é um baita de um jogador. Agora, eu só queria tentar projetar a Copa do Mundo. Por quê? Porque a gente viu o Paquetá voltando a ser convocado e um nome importante nas convocações do Ancelotti. Bem verdade que na última data FIFA ele não esteve presente. Ao mesmo tempo que ele não esteve presente, a gente viu também talvez um Paquetá um pouco mais abaixo, né? Um pouco abaixo aí do que se esperava. E em algum momento no pós-data FIFA, muito por conta também do bom desempenho do Danilo, o Paquetá talvez tenha sido um nome meio esquecido nessa brincadeira. Só que talvez com esse posicionamento de camisa 8, ele volte a atuar dentro daquilo que a gente já viu o Paquetá atuando. E isso, com toda certeza, o torna um selecionável. Ele já é um selecionável desde antes. Mas a partir do momento que ele já é um jogador que o Ancelotti gosta e ele encontra o bom futebol, a gente está vendo aí, né, 2 sinais positivos. E aí é o desafio para o jogador, né? Acho que quando ele vai para o Flamengo, ele sabe que ele vai brigar por posições. Claro que o valor que é investido no Paquetá, a gente pensa numa titularidade imediata. Eu acho que também não tem nada de errado nisso. É muito dinheiro para o jogador ficar no banco de reservas, sim. Mas os técnicos que passaram ali pelo Flamengo nesse ano, eles têm as convicções deles. A gente não vai aqui, né, apitar o que cada um deve fazer. Mas a gente viu o que o Felipe Luiz tentou fazer e agora a gente está vendo o que o Leonardo Jardim está tentando, né, a forma como ele está tentando encaixar o Paquetá nessa equipe. E o Paquetá vem fazendo bons jogos recentes, né? Então, assim, eu acho difícil tirar o Jorginho também. Mas pensando no calendário que a gente tem, vai começar a Copa do Brasil, tem Libertadores e Campeonato Brasileiro, dá tranquilamente para os dois irem revezando, né, à medida que os jogos forem passando. E acho importante tocar nesse ponto da seleção brasileira também, porque é algo que a gente debate, né? O Paquetá não é o tipo de jogador que é convocado pelo momento. Eu acho que ele é convocado pela qualidade que ele tem, pela regularidade, pelo conhecimento que o Ancelotti tem do futebol dele, pela sequência que ele teve jogando no futebol de alto nível, como futebol inglês. Então, eu acho que
é um cara que está no radar, claro, para a Copa do Mundo. Mas aí eu entro na questão que é a seguinte, não que eu concorde, mas o Ancelotti indicou que serão 5 meio-campistas na Copa do Mundo. Eu faria diferente, eu levaria 6 e levaria 8 defensores. Mas, enfim, estou trabalhando com o cenário que o próprio técnico da seleção brasileira falou. Ele vai levar 3 goleiros, 9 defensores, 5 meio-campistas e 9 atacantes. Aí, colocando esses 5 meio-campistas, a gente sabe que Casemiro está garantido, Bruno Guimarães está garantido. Fabinho e Andrei eram 2 nomes também que vinham com essa frequência, com essa sequência na seleção brasileira. Aí sobraria um nome. E aí tem Paquetá, tem Danilo. E aí, Rick? É difícil, né? Porque o Danilo faz uma temporada incrível com a camisa do Botafogo e quando entrou com a camisa da seleção, parecia que ele já jogava com aquela camisa há muito tempo. E é uma posição que a gente tem um outro grandíssimo jogador, que é o Guimarães. Sim. Né? E o Paquetá também é esse jogador dessa posição. Então seriam 3 jogadores para esse camisa 8, né? Para esse segundo volante. É que o Danilo foi camisa 5 também no Palmeiras, né? Mas aqui não dá para ele jogar junto com o Casemiro, né? Os 2 de camisa 5. Pode ser uma opção ao Casemiro. Claro, mas eu não sei se o Ancelotti... Não, também acho que não. Mas acho que daria para ser. Você está tentando colocar. eu peguei. Eu estou tentando chegar no ponto de que Danilo e Paquetá, na minha cabeça, eles tinham que estar mais garantidos na Copa do que Andrei e Fabinho. Então, o que acontece? Estou viajando muito? Não, a gente só que você está pensando com a nossa cabeça. Sim. Mas a gente tem que pensar com a cabeça daquele homem que está na televisão ali. Que sabe muito, tá? Sabe muito. É um dos maiores técnicos da história do futebol. E ele já demonstrou que ele quer um reserva imediato pro Casemiro. Né? Antigamente a gente falava do Andrei, que também não é esse 5, mas sempre estava ali figurando nessa lista do Ancelotti. E aí ele achou dentro do Fabinho esse reserva com qualidade, com experiência. Um retorno depois de muito tempo, né? Quase um ciclo fora da seleção. Dentro de uma liga que não é tão competitiva, mas entra naquilo que a gente tem visto com alguns atletas que o Ancelotti tem, essa questão da confiança. Né? Cai no colo do Danilo também. Dito isso, Bené, não o Ancelotti, eu queria muito o Paquetá na seleção brasileira, porque para mim é um jogador diferente de todos esses que a gente falou, com capacidade da sua versatilidade, ele poder ser um 10, ele poder ser um meio ponto, apesar que o Brasil não precisa, porque do outro lado a gente tem Estevão, Luiz Henrique, tem Savinho, tem vários outros jogadores, mas eu queria ver, por isso, por essa qualidade técnica, é claro, por tudo aquilo que a gente vem vendo ele fazer pelo Flamengo agora, é claro que a gente sabe que ele pode fazer muito mais, mas pela identificação também com a camisa da seleção brasileira já. E nessa corrida, eu acho que vai sobrar pro Andrei. Que até um tempo atrás... Antecipou até o que eu ia perguntar. Você ia perguntar? Se temos 6, vão 5. Quem você acha que sobra e quem sobraria na sua cabeça? Pro Andrei. Nos 2? Infelizmente. Por quê? Era um jogador que tinha total confiança do Ancelotti. E tá tudo bem. Ele não é titular do Chelsea, mas ele, toda vez que entrou bem. É um versátil, porque ele também já fez lateral direita no Chelsea. Então não é um jogador que joga só no meio campo, ele pode fazer uma lateral, um eventual jogo que precisa, que não tenha outro jogador. Aparentemente parecia muito um jogador de confiança do Ancelotti, mesmo sendo um jovem atleta. 21 anos. Eu vejo o Ancelotti muito deslumbrado com aquilo que ele vê, né, da capacidade não só técnica, mas física do Andrei. Mas aí entra um Danilo. E tem um Paquetá agora no final de uma reta de convocação, mostrando que pode ser útil. Aí eu acho que se colocar na ponta do lápis, o Andrei ainda tem uma próxima Copa do Mundo. Que é um jogador de 21 anos. Em algumas Copas do Mundo. Que não entra na conta de outros atletas. Porque senão a gente ia falar do Estevão, sim, a gente ia falar do Endrick, a gente ia falar de outros jogadores. Do Endrick, o próprio Ancelotti já falou, né? Sobre de jovens atletas. Futuro. Mas se tiver que pensar nesse contexto, e o Ancelotti talvez possa pensar, como pensar pelo Endrick, aí a corda, infelizmente, vai arrebentar pro Andrei. Eu não levaria o Fabinho. Quero te ouvir, Beli. Eu acho que a corda arrebenta para o Andrei, mas eu entendo não levar o Fabinho por conta dele não estar, talvez, numa liga tão competitiva, né? A gente fala muito sobre momento, é claro, mas, ao mesmo tempo, entra uma questão subjetiva nessa escolha pelo Fabinho, que é a confiança do técnico. Né? Sim, acho que é importante também. São os sinais que o Ancelotti dá, os recados que ele passa nas coletivas pra gente. Ele parece ser um cara que confia no Fabinho. Então, eu acho muito difícil
o Fabinho não estar nessa lista. Se eu concordo ou não é outra história. Mas tendo a acreditar que a corda vai arrebentar para o lado do Andrei. Um jogador mais jovem, tem essa questão da versatilidade. Acho que ficou abaixo também nos jogos, né? Nas datas FIFA, não foi talvez o que se esperava dele. E, enfim, pensando na maturação do atleta, é um processo, é natural. E acho que ele vai de Fabinho e não de Andrei. E lembrando que essa sexta vaga para meio-campista, ela pode aparecer, né? O Ancelotti pode mudar de opinião, pode levar um atacante a menos, um defensor a menos, mas o que a gente sabe hoje é que ele pretende levar 5 meio-campistas para a Copa do Mundo. Falta menos de um mês para a convocação final, então... Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante também, é muito importante aqui para a plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa lá as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado sobre tudo o que acontece dentro do Flamengo, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, falar um pouquinho aí sobre este jogo decisivo de Copa do Brasil. Flamengo que vai enfrentar o Vitória, né? Lá no Barradão. Ah, mas por que fora? Porque o Flamengo vai ter essa vontade de fazer o jogo da volta lá no Maracanã pela campanha que fez na Copa do Brasil do ano passado. Então, né, os times que não foram tão bem jogam a primeira em casa e depois a segunda fora. No Flamengo, a questão é o inverso. Em relação ao time, muito provavelmente aí é o que foi mostrado no vídeo. Poucas alterações se forem acontecer, mas eu ainda acredito que o Saul vai jogar como titular e sair depois do segundo tempo, porque ele entrou muito bem no segundo tempo lá contra o Bahia, deu assistência para o Lucas Paquetá, mas acredito aí que o Leonardo Jardim vai iniciar o jogo já com ele e depois vai tirar aí um pouquinho mais para frente. Fato é que o Flamengo vai com o time completaço aí para esse jogo, para também tentar já matar a vaga no primeiro jogo de ida, né? Quem aí tem a memória mais recente, né? O Flamengo venceu o Vitória por um placar muito elástico, né? Foi 8-0 no Brasileirão do ano passado, lá dentro do Maracanã. Repercutiu muito essa vitória, então os rubro-negros aí têm boas lembranças desse confronto contra o Vitória. Realmente é muito difícil jogar lá no Barradão. É um estádio aí que para eles favorece bastante, porque o gramado é mais seco, o gramado é alto, não é tão bom assim. E por isso que eles usam dessa estratégia, e também o fator casa, né, que todo time que joga na sua casa é um pouco mais complicado de enfrentar, mas acredito que o Flamengo não vai sofrer muito nesse jogo para ganhar do Vitória. Meu palpite para o jogo de hoje é um 3-1 e uma classificação já encaminhada para as oitavas de final aí, beleza? Quero saber de você, torcedor, a sua opinião. O que achou aí desse time titular que o Leonardo Jardim escalou, se você mudaria alguma coisa, formação ou algum jogador, e não se esqueça de deixar o placar do jogo aí nos comentários, que eu quero saber o seu palpite para ver se você é pé quente, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, valeu!